Agora, compartilhar os slides. Lembrando que os slides estão disponibilizados a todos, só pedir na secretaria e eles vão encaminhar para vocês, certo? Vamos lá, então. Compartilhar aqui. Sociologia, parte etapa 3, certo? É bastante coisa, lembrando, é um compilado, né? A gente está, de alguma forma, tentando fazer uma revisão, mas, claro, de uma forma tentando passar as coisas mais resumidas possíveis, né? Mas algumas coisas, às vezes, é um pouco mais difícil. Tá? Então, são várias e várias e várias informações, conceitos, e aí começa, às vezes, a dar uma complicada, mas é isso. Olhando a apostila, olhando os slides, já facilita bastante, tá? O pessoal vai entrando, tá entrando aí uma galera. Vamos lá. Bom, então, a gente vai falar sobre o pensamento sociológico, certo? A filosofia, a gente já tinha, para quem teve aula comigo, a gente falou sobre exatamente isso, sobre o processo de racionalizar, né? De pensar sobre as ações humanas, tá? No caso, nós como indivíduos, nós o que estamos fazendo nesse planeta, como pessoas, o que de alguma forma nós nos entendemos como seres humanos, tá? Essa era a ideia principal, ou no caso, a ideia não, as ideias, né? De vários filósofos, né? Do pensamento, do tentar entender as ideias, de racionalizar aquilo ali, tá? E aí, o pensamento sociológico, ele vem a partir do momento em que saímos da Idade Antiga, saímos da Idade Média, entramos na Idade Moderna, que começa exatamente o processo histórico, que é o quê? Revolução Industrial e Revolução Francesa, certo? Então, esses dois, aí começa a se pensar exatamente o quê? Começa a se pensar sobre a sociedade em si. Tá? Então, o pensamento lá, racional, no caso, esse racionalismo, positivismo, já vem se trabalhando isso lá nos principais filósofos gregos, né? E pós essas revoluções, no caso, pós essas mudanças de estruturas históricas, começamos a pensar em sociedade. No caso, o que seria a nossa sociedade? O que nós produzimos? Como se divide essas pessoas? Divide socialmente, divide, né? Como é que são essas estratificações sociais, certo? Então, a gente fala ali, quais são as referências para o entendimento do pensamento sociológico? Bom, primeiramente, vem essa ideia das duas estruturas, né? Revolução Francesa e Revolução Industrial, tá? Marcos que transformaram socialmente, politicamente e economicamente. Por isso, Revolução Industrial, tá? Então, olha só, a gente está pensando... Está entrando o pessoal aqui. Bom, a gente está pensando essa sociedade, né? Esses teóricos começam a pensar em como nós nos organizamos, né? Como é que se faz essa organização? Então, antes dessa Idade Moderna, no caso, antes dessas revoluções, podemos dizer que na Idade Média e na Idade Antiga, tínhamos algumas organizações, óbvio, né? Tínhamos essas organizações, mas essa transformação social se dá a partir dessas duas revoluções, tá? Então, que no caso produzimos, né? Então, produzimos algo artesanal, né? Para se produzir através depois, hoje no futuro, né? No futuro depois, no caso, em máquinas, né? A produção através de máquinas colaborou para isso, né? Então, a Revolução Industrial mudou a nossa estrutura. As pessoas viviam no campo, começaram a viver nas cidades, né? As pessoas que de alguma forma acreditavam naquilo, né? Nos nobres ou reis, que eram deuses ou semideuses, ou que mandavam e desmandavam, não existe mais, né? Seria o quê? As pessoas votam, as pessoas decidem, as pessoas tomam conta, tá? Então, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial fazem caminhar esse processo, tá? E aí fala exatamente sobre isso, né? Reflexões sobre a sociedade, ordem, progresso, desigualdade, né?
questionamento sobre a monarquia, sobre os reis, sobre a promoção da igualdade, da liberdade. Não é à toa, né, que fala sobre igualité, fraternité, igualité, agora não lembro, fraternité, tem três palavras específicas da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? São os três, tá? Então, exatamente por isso, porque já não existe mais essa estratificação, no caso, não existe essa estratificação que o nobre ou o rei é o dono da razão, é o que sabe tudo, é o que manda, desmanda, né? É o todo, essa sociedade, certo? E aí fala sobre direitos universais, direitos do cidadão, né? Começa a trazer essas ideias, certo? O Augusto Comte, a gente já tinha falado, né? Traz essa ideia do positivismo, tá? Das ideias do positivismo. Bom, outras características que começa a trazer a partir do momento em que a burguesia, no caso, os capitalistas, trazem essa ideia de nova estrutura social, nova estrutura econômica, tá? Então, existe uma burguesia que não queria a interferência, principalmente do Estado, queria eles, de alguma forma, controlar essas mercadorias, controlar essas trocas comerciais, né? E o proletariado seriam os trabalhadores, tá? Então, questionar isso, essas condições de vida precárias, pessoas que trabalhavam 12, 14 horas, sei lá quantas horas na fábrica, começaram a se pensar, começaram a se imaginar, mas que sociedade é essa, né? A pobreza, a exploração do trabalho, tá? Então vieram teóricos, principalmente Karl Marx, né? Durkheim e Max Weber, são os principais sociólogos da época, tá? E aí já começou a se falar sobre ciência, o que seria a ciência, né? Antes disso não se falava mais da filosofia em si, certo? Então, como está aqui, as revoluções ajudaram a criar bases da sociologia como ciência para entender essas transformações sociais, essas mudanças que ocorreram, principalmente pela Revolução Industrial, Revolução Francesa. Ok. E aí vem os três. Durkheim, Karl Marx e Max Weber. São os três sociólogos, são os três estruturantes da sociologia, tá? Como ciência, certo? Primeiramente, Durkheim, né? Então, ele é um filósofo francês, foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia como ciência, tornando-se o primeiro professor universitário dessa disciplina. Então, a sociologia não existia. Vem derivado dessa filosofia que a gente já tinha falado, para quem assistiu minha aula, tá? E aí tem várias obras dele, né? Então, a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, né? Formas elementares da vida religiosa, educação, sociologia, sociologia e filosofia e lições de sociologia, obra póstuma, no caso, pós a morte dele. Então, todas essas obras colaboraram, né, para inspirar outros autores, né, a entender muito mais a nossa sociedade, principalmente essa sociedade em que Durkheim vivia, no caso, pós-Revolução Industrial, certo? Bom, elementos que influenciaram Durkheim foi o Augusto Comte, que trazia exatamente isso, né? Que esses conflitos, no caso, essas condições entre pessoas, no caso de ter argumentos diferentes, divergentes, fariam com que nossa sociedade gradualmente aperfeiçoasse, né? Então, teria uma lei, um progresso, uma ordem que colaboraria para uma sociedade muito melhor, certo? Então, era essa ideia que colaborou para o Durkheim fazer os seus estudos e fazer os seus livros, contribuir para os seus livros, né, para as suas obras, certo? Qual era a ideia do Durkheim, principalmente da sociedade? Tá? Era o quê? O indivíduo, ele é produto da sociedade. Então, o que, de alguma forma, influencia o indivíduo é a nossa sociedade. Oi, Rodrigo. Rodrigo levantou a mão. Rodrigo? Não? Bom, então as ideias do Durkheim para a sociedade era essa. O indivíduo é produto da sociedade. Então vamos, uma hipótese bem maluca, assim. Se a sociedade fosse extremamente violenta, a sociedade que o indivíduo nasce, vive, ele automaticamente seria violento. É a sociedade que influencia o indivíduo. Tá? Era essa a ideia do Durkheim, certo? Então, antes dele, no caso, nascer, já existe uma sociedade. Então, precede o indivíduo.
A sociedade já está criada, não é o indivíduo que influencia a sociedade, é a sociedade que influencia o indivíduo, certo? Então já tem diversas coisas que colaboram para esse indivíduo ser influenciado, no caso, para ele ser influenciado por essa sociedade. Era essa a ideia do Durkheim, tá? Então ali, ele definia a sociologia como uma ciência, então ele não dizia, né, a gente até às vezes brinca assim, né, nas conversas, às vezes, tá filosofando demais, tá falando demais, né, no caso tá conversando, dando palestra, palestrinha, aquelas coisas que a gente fala às vezes, mas às vezes é uma discussão senso comum, né, e o Durkheim, nessa época, não, óbvio, não havia essa linguagem, mas ele traz essa ideia de que a sociologia não era brincadeira, não era uma conversa, era uma ciência, né, era uma ciência bem estudada, estratificada, conhecimento, existia digamos, como se fosse uma fórmula ali, né, de entender essa sociedade, os fenômenos que a sociedade enxerga, né. Então, da mesma forma que tem fenômenos climáticos, fenômenos químicos, fenômenos físicos dessas ciências, física, química e outras, biologia, né, o Durkheim dizia que a sociologia também tem seus fenômenos, e a gente tem que estudar esses fenômenos, no caso, os fenômenos que a sociedade nos coloca, né. Por que as pessoas matam? Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas trabalham? O que é o trabalho? Quem criou esse conceito? Quem criou essa coisa que dizendo, pessoal, vocês têm que trabalhar. Por que eu não posso passar o dia inteiro descansando, dormindo? Quem é que criou isso? Então, o Durkheim começa a questionar exatamente essa sociedade, principalmente pós-Revolução Industrial. Tá? Então, ele começa a entender, peraí, as pessoas saem de suas casas, ou no caso, moram nos cubículos, nos cortiços, e saem dali e trabalham, sei lá, 12, 13, 14 horas para ganhar nada, para viver daquele trabalho. Então, o que é isso? Né? Então, antes disso, viviam como? Viviam caçando, coletando, viviam em sociedade, plantavam, colhiam, mas seguem fazendo isso sim. Então, por que de alguma forma, a gente resolveu ir para cidades e criar indústrias? Então, é isso. Por que existe educação? Por que existe, né, postos de saúde? Começar a entender o que é essa sociedade, como é que ela funciona. Né? Então, foram coisas que, de alguma forma, Durkheim começou a tentar questionar sobre isso. Tá? Então, olha ali, devem ser estudados como coisas, isto é, como algo com existência própria. O objetivo é que atua de forma coercitiva sobre os indivíduos. A sociedade atua sobre o indivíduo. Era essa a ideia do Durkheim. A sociedade poderia ser compreendida da mesma forma que os fenômenos da natureza, como eu falei para vocês. Então, os fatos sociais poderiam ser estudados através dos mesmos métodos científicos empregados nas ciências naturais. Se eu vejo um raio caindo no lugar, eu começo a entender, que fenômeno é aquele ali? Por que acontece isso? Por que chove? Por que tem furacões? Né? Fenômenos climáticos. Mas o Durkheim pensava a mesma coisa. A sociedade também precisa ser estudada. Esses fenômenos que acabam acontecendo, essas coisas que acontecem, precisamos entender. Tá? Então, era essa a ideia dele. E aí, óbvio, né? Tentando ser o mais imparcial possível. Né? Não, de alguma forma, descrevendo aquilo ali e tentando realmente entender o que seria essa sociedade. Beleza. E aí vinha os 3 elementos, né? Então, o fato social é um fenômeno, que eu já te falei para vocês, que existe na sociedade e influencia o comportamento das pessoas. O fato social é que modifica o indivíduo, que força, né, essa mudança, essa ideia do indivíduo, né? Então, ali, ela é como uma força que está além do controle individual e age sobre todas as pessoas, moldando o jeito como pensamos e agimos. E aí tem essas 3 estruturas. Coerção é a pressão que o fato social exerce sobre as pessoas para que sigam certos comportamentos. Então, vamos lá, as leis, né? Então, de alguma forma, a gente temos leis que, se tu roubar, tu vai ser preso, né? Se tu, de alguma forma, fazer determinadas coisas, tu vai ter consequências, ou benefícios, né? Então, trazer isso é o que a sociedade nos coloca, né? Quando somos, desde criança, desde pequeno, né? Então, ali, obedecer às leis, mesmo que não queira, há uma pressão para que cumpra a lei, caso contrário, há punições, certo? A exterioridade, então, o fato social existe independente da vontade individual, né? Eu não quero viver em sociedade. Beleza. Então, se tu viver em sociedade, onde tu vai viver? Né?
Que lugar tu vai viver, né? Então, ele está, no caso, desde criança, nós aprendemos a entender o que é essa sociedade, né? Quando a gente lá, pequenininho, o professor lá do ensino infantil te ensina, olha, ou tua mãe, teu pai, né? Fala, olha para os lados, tem ali um semáforo, é verde, vermelho, tem que olhar para os lados, senão tu pode ser atropelado por um carro, né? Então tu começa a entender aos poucos aquilo ali. Tu começa a entender que aquela sociedade existe, tem casas, tem a tal hora as pessoas dormem, não pode fazer barulho, não pode fazer bagunça, né? Tu começa a entender aquilo ali, o fato social de alguma forma de como funciona essa sociedade. Tu começa a falar, aprender a língua, né? Então, de alguma forma, a família, grupo social, faz tu entender o que é aquilo da sociedade, certo? Então, ali, exemplo, a língua, ela já existe antes de nascermos e precisamos aprendê-la para nos comunicar, né? Primeira coisa que a criança faz é o quê? Chorar, né? Então, ela chora para alguma coisa, por alguma razão. Depois, ela começa a se comunicar através da linguagem, né? Porque ela começa a aprender a falar sobre essa comunicação com a família, com esse grupo social, certo? E aí vem a generalidade, né? Então, o que diz ali, algo comum a muitas pessoas em uma sociedade, não é exclusivo de um indivíduo. Então, a moral, normas morais são seguidas pela maioria e ajuda a manter o respeito e a convivência da sociedade. É parecido com a coerção, só que a generalidade é isso. Como todo mundo faz, eu começo a fazer também, né? Então, todo mundo, de alguma forma, um exemplo bem básico, é isso. Todo mundo olha para os lados antes de atravessar a rua, né? Então, pô, todo mundo está olhando para o lado. Eu olho, vou olhar para o lado, né? Então, olhar, às vezes, né, outras coisas que, de alguma forma, colaboram para isso, né, dentro da nossa sociedade, ajudam a, no futuro, talvez, criar determinadas leis por esses determinados comportamentos em sociedade, certo? Então, não é exclusivo, é geral, certo? Por isso, generalidade. Bom, então são esses três elementos do fato social do Durkheim. Ok. E aí os princípios essenciais. Então, existem três conceitos que ele coloca, né? Existe uma consciência coletiva, então essas ideias morais e normativas, no caso, essas regras, essas crenças, esses sentimentos comuns a uma comunidade, e permanece de geração em geração, vai levando de geração em geração, né? Às vezes são lendas, né? Às vezes depois tu vai entender que não é isso, mas essa consciência coletiva, ela vai passando de geração em geração. É aquilo que também o Comte já falava, né? De aperfeiçoar determinadas coisas, certo? Então, provavelmente vocês aí já tenham algo referente a coisas que a família de vocês passavam. Olha, tal coisa aconteceu assim, então é importante que vocês façam isso, né? E várias pessoas fazem, né? Então, esse sentimento de normas, regras, crenças, elas vão passando de geração em geração, essa consciência coletiva, certo? Que é forçada pela sociedade, essa coerção da sociedade. Existe essa solidariedade mecânica, né? Então, a adesão total do indivíduo ao grupo ao qual pertence, e a solidariedade orgânica, então, a cooperação dos indivíduos e dos grupos, tá? Então, de alguma forma, os dois se conhecendo, né? Se organizando, certo? Exemplos. Então, a solidariedade mecânica. Tribos indígenas e sociedades tradicionais são bons exemplos de solidariedade mecânica. Nessas comunidades, a maioria dos indivíduos compartilha da mesma cultura e as funções econômicas e sociais são pouco diferenciadas. Então, não há uma diferenciação muito grande, né? As crenças são parecidas, a unidade social são muito parecidas. Então, isso seria uma solidariedade mecânica. O indivíduo se inclui ali e ok. A solidariedade orgânica traz exatamente o quê? Uma cidade moderna, uma grande empresa, exemplifica a solidariedade orgânica. Em uma empresa, por exemplo, há diversos setores com diferentes especializações, como contabilidade, vendas e marketing. Cada setor depende dos outros. Então, há uma interdependência. No caso, cada um depende do grupo, desse grupo social, né? Do caso desses diferentes grupos, né? Para alcançar diferentes objetivos, né? Criando uma interdependência, como eu falei, tá? Então, essa é muito diferente. A mecânica é um grupo que não há uma diversificação,
né? Não há, são poucas diferenciações. A orgânica já é isso. Há uma interdependência, há diferentes grupos, e esses grupos têm diversas, né, diferentes especializações, podemos dizer assim, tá? As duas consciências, né? Então, as consciências coletivas e individuais. Então, a compartilhada em grupo e a própria do indivíduo. Então, eu posso compartilhar as minhas ideias individualmente, mas eu tenho as minhas próprias consciências, né? Então, o que é compartilhado em grupo? Normas padronizadas de pensamento e conduta, né? Que é aquilo que um grupo, de alguma forma, se disponibiliza, né? No caso, daquilo que a sociedade já nos coloca. O indivíduo, no caso, é a própria, aquilo que nós refletimos, né? O modo de agir, de se comportar, compreender as coisas, interpretar a vida, de que cada um acredita, né? Então, existem essas duas consciências que o Durkheim já nos trazia. E aí, ele fala exatamente sobre isso, sobre a divisão do trabalho que permite essa mudança da sociedade, tá? Por quê? Porque há diferentes tipos de pessoas, como eu já tinha colocado lá, né? Havia uma organização social muito diferente. Então, existiam pessoas que viviam no campo, existiam lá o rei, o clero, a nobreza, os camponeses, né? Os serviçais, que aquilo nasceu, morre daquela forma. Nasceu camponês, morre camponês, né? E a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, se cria uma nova organização social de relações, né? Podemos dizer que hoje, em 2024, nós temos diferentes formas de nos relacionarmos, né? Se a gente for falar de uma organização social, hoje, por exemplo, a tecnologia nos permite ter esse encontro como estamos tendo agora, né? Então, as relações sociais mudaram, elas estão muito mais imediatas, né? Estão muito mais rápidas, né? E aí é um fato que existe um conceito que é a globalização. Mas, claro, só trouxe um exemplo, mais para a gente tentar entender o que seria essa organização social. Então, ali, o que o Durkheim fala? Ele concebe as sociedades complexas como grandes organismos vivos, onde os órgãos são diferentes entre si, que neste caso corresponde à divisão do trabalho, mas todos dependem de um do outro para o bom funcionamento do ser vivo. Então, como se fosse isso, a sociedade é como se fosse o corpo humano, cada órgão, no caso, cada grupo, pertence a determinados órgãos, né, do nosso corpo, e eles precisam de todos para poder funcionar, seria essa a sociedade. A crescente divisão social do trabalho faz aumentar também o grau de interdependência entre os indivíduos. Então, vamos pensar, cada um de vocês trabalha em um setor, é necessário que dependa, todos nós dependemos uns dos outros. Se você não tivesse aluno, eu não seria professor, né? Não teria determinados ensinamentos, eu não teria outros professores. No caso, sem professor, dificilmente teria uma sociedade como temos hoje, né? Ah, mas aí eu trabalho sozinho. Sim, mas trabalha para alguém, servindo a alguém, né? Dificilmente a sociedade não depende um do outro, não tem essa interdependência entre os indivíduos, né? Então, a gente viu um exemplo clássico, muito claro, foi o quê? A pandemia. Quando todo mundo se isolou, teve que se isolar em casa, uma parte da população teve que se isolar em casa, a gente conseguiu entender um pouco mais sobre isso, né? Dessa interdependência. Quebra uma fábrica, quebra todo mundo. Quebra um grupo de pessoas, quebra todo mundo. Tá? Então, a divisão do trabalho mostra um pouco sobre isso, sobre essa mudança social, essa organização social. Ok. E essa estrutura social, ela implica mudanças, fundamentos morais e, de alguma forma, domínio, que é o que Durkheim falava, da sociedade sobre os indivíduos, né? Que podem levar a exatamente a isso, a esses estados de anomia. O que seriam essas anomias? Esse enfraquecimento, no caso, a falta de normas e de leis. Tá? Então, de alguma forma, os indivíduos começam a enfraquecer isso, certo? Essa ideia de estrutura social. Mudar isso, essas normas, pode enfraquecer essas coerções da sociedade. É isso que o Durkheim nos coloca. Tá? E aí, como eu já tinha falado, é análogo a um organismo em que as partes e instituições cooperam para a manutenção de todos, né? Então, como se fosse um corpo humano que colabora cada um com seus órgãos, né? Cada grupo, né? Como se fossem os órgãos,
Para Durkheim, a sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como encontrar remédios para a vida social. Então é isso. Quais são os problemas daquele grupo, no caso, naquele órgão? Né? Como a gente vai mudar isso? Por que tem um problema? Qual é o problema em tal órgão, podemos dizer, né? Então vamos tentar achar um remédio para isso, tentar encontrar a solução para esse problema, certo? Então, a sociedade, como todo organismo, apresenta estados normais e patológicos, isto é, saudáveis e doentios. Né? Quais são os problemas? Então, um dos estudos do Durkheim foi exatamente o suicídio. Por que as pessoas se suicidam? Né? Entender isso. O que seria isso? Aí ele fala ali, ó, é praticado na maioria das vezes em virtude da desilusão do indivíduo com relação ao meio social em que vive. Por que eu vivo? Por que eu estou vivo? O cara não vê mais sentido, né? Claro, eu não posso simplificar porque tem N possibilidades, mas a tentativa do Durkheim era isso, né? De alguma forma, a sociedade em si falhou com esse indivíduo, né? Houve uma falha, né? Então, esse problema, né, de suicídio, que acontece todos os dias, todos os anos, acontece por quê? É entender isso. Essa era a ideia do Durkheim, né? De entender esse indivíduo, ou esse problema, no caso, essa doença desse órgão, certo? E ali fala, Durkheim entende que as desigualdades sociais e todas as demais anomias, regras, são decorrentes e derivam das tensões inerentes à transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, né? Então, já que, de alguma forma, essa solidariedade mecânica desses indivíduos que têm pouca diversidade vão migrando para diversas coisas, né, uma coisa mais diversa, uma sociedade mais diversa, acaba tendo esses problemas, essas tensões que, de alguma forma, precisam ser consertadas, remediadas, dando remédio e tentando solucionar esses problemas. O conflito de classes expressa a realização incompleta da solidariedade orgânica na recém-desenvolvida ordem industrial, né? Então é isso, essas tensões de discutir, peraí, por que eu trabalho tantas horas? O que eu fazia? Trabalhar no campo, agora eu trabalho numa fábrica aqui, e eu só vivo para trabalhar, não faço mais nada, né? Inclusive, é o que está se discutindo no Congresso Nacional também, né? Sobre o 6 e 1 lá, né? 6 dias de trabalho e um dia de folga, né? É uma das coisas conversadas sobre essa sociedade. Pô, peraí, o que é interessante para a sociedade? É só trabalho que existe ou precisamos ter bem-estar, né? Sobre essas discussões. Então, Durkheim provavelmente esteja nas pautas ou nas conversas ou nas discussões sobre isso, sobre o que estamos discutindo no Congresso Nacional em 2024. Olha que louco, né? Então, anormalidades são que desestabilizam o funcionamento social ou as instituições sociais, né? É o que o Durkheim coloca, certo? Bom, e aí o sistema sociológico do Durkheim fala exatamente isso, né? Sociologia é uma ciência independente das demais ciências sociais e da filosofia. Vem derivado da filosofia, certo? A realidade social é formada pelos fenômenos coletivos, os fatos sociais. Da mesma forma que existem os fatores, no caso, os fenômenos naturais, existem os fatos sociais, que são os fatos da nossa sociedade. A causa de cada fato social deve ser procurada entre os fenômenos sociais que o antecedem. Então, se a gente vivia no campo e vivemos na indústria, na parte industrial hoje, o que antecedeu, o que mudou, quais foram as tensões para a gente chegar à conclusão que hoje é melhor do que antes, né? Quais são os fenômenos, né? Então, antes, eu vejo, por exemplo, os meus alunos, quando estudava no colégio, eu conversava com os meus colegas. Hoje, se tu não tem um celular, não tem WhatsApp, se não tem internet, como é que te relaciona? Mais ou menos. É bom ou ruim? Isso é uma discussão importante, né? Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos e formam uma realidade específica que exerce sobre eles um poder coercitivo de mudar esses indivíduos, né? Então, a sociedade está dizendo que hoje a criança lá desde pequenininha aprende a mexer na telinha, no computador, no tablet. E aí a sociedade nos começa a impor, a dizer, olha, é isso aqui. Como a gente muda isso? Né? Isso é bom ou ruim para o futuro? Estar com o celular, estar numa
numa escola, num colégio, no caso, numa aula online, essa é a ideia, tá? Então, Durkheim traz isso para nós. Vem Marx, Karl Marx também é um dos caras que fala sobre, discute essa sociedade, né? Mas principalmente a parte econômica e social, né? Muito da questão econômica. E ele começa a deixar essa ideia do mundo, né? Complexo das diferentes situações. Então ele fala ali, analisa e critica a organização da sociedade capitalista que vem dessa formação da Revolução Industrial, principalmente, né? Que é considerado o início do capitalismo, se dá através da Revolução Industrial. Então ele fala ali, a dialética, né? O mundo, que é um conceito do Marx, o mundo deixa de ser considerado como um complexo de coisas acabadas e passa a ser entendido como um complexo de processos, como as coisas aparentemente estáveis sofrem uma interrupta mutação. O movimento da realidade, que ao invés de ser harmônico, é linear, é tido como um movimento dos contrários. Então, a todo momento nós estamos nos modificando. A todo momento estamos sofrendo processos. Esses processos nós precisamos entender. Como nós, como sociedade, saímos de uma divisão social em que existia lá um rei camponês que vivia no campo para, sei lá, querer decapitar um rei, decapitar todo mundo que tivesse sangue azul, digamos assim, que tivesse uma nobreza no sangue, virasse outro tipo de sociedade. A que ponto foi isso? Como funcionou isso? Como é que passou? Por que demorou tanto tempo? Ou por que, de alguma forma, custou esse processo? É entender isso, né? E aí, Marx tem um conceito do materialismo histórico. Então, o ser humano é resultado de um conjunto das relações sociais concretamente determinadas pela história, né? Marx não está interessado somente em interpretar o mundo, mas sim em transformá-lo ele, né? Então, o questionar aquela sociedade, né? Então, o que seria o materialismo histórico ali no dicionário, né? Método filosófico de análise da sociedade sob um ponto de vista histórico. Então, a gente pega lá dos primórdios, lá da pré-história, até a época em que o Marx viveu. Ele começa a entender essa sociedade, né? Então, qual é o tipo, o que a gente produz, né? Eu não sei se alguns estavam em aula, mas eu falei que nós somos o único animal na face da Terra em que criamos uma coisa e que a gente depende dele, que é exatamente o quê? O dinheiro, né? A gente vive, às vezes, morre correndo atrás de algo que nós mesmos criamos, que é o dinheiro. Os outros animais não dependem disso. Olha que maluco, né? Então, nós corremos atrás de um dinheiro que nós mesmos criamos como sociedade. Né? E aí, é isso, né? O que talvez cause essas tensões que o Durkheim fala pode ser, inclusive, o suicídio. Eu não tenho dinheiro, estou endividado, preciso pagar conta, preciso correr atrás de dinheiro, 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 dinheiro. Acabo morrendo exatamente por não conseguir acompanhar esse sistema, que é o quê? Lucro. O sistema capitalista foi criado exatamente por isso, obter lucro. Né? Então, a discussão é essa. A discussão, de alguma forma, é por que vivemos? Como vivemos? Para isso? Para ganhar dinheiro? Para mostrar que temos dinheiro? Para obter bens? Só? Ou momentos? Tudo isso é discutido, né? Sobre o Marx e Durkheim. E aí ele fala que existe uma sociedade concreta dessas relações entre pessoas, uma sociedade bem definida, né? Você sabe, né? Existem pessoas classe média, classe baixa, classe alta, né? Existem várias. Existem essas relações de trabalho, né? Essas relações entre pessoas e há um processo produtivo, certo? Cada um de nós aqui temos um processo, estamos fazendo parte de um processo produtivo. Eu, como professor, trago o meu serviço, dar aula, faço parte da sociedade. Formar pessoas, fazer com que pessoas entendam que sociedade nós estamos vivendo, ou pelo menos reflita sobre isso, né? Então, o estágio de desenvolvimento econômico também faz parte disso. Quem ganha mais, quem ganha menos. Que status entre pessoas, né? Então, entender isso,
né? Por que é o cara que ganha explora as pessoas ou não explora? Tem diversas coisas que dá para se falar sobre isso, mas o Marx tenta entender esse processo histórico, esse materialismo histórico. Então, o que foi criado a partir daí? Esse materialismo histórico é isso. O que nós produzimos hoje. A gente consegue entender mais ou menos como é que é a nossa sociedade, né? Se a gente consegue produzir um computador, ou no caso, um serviço como esse aqui, quem é que faz parte desse processo produtivo? De chegar a um ponto que eu consigo ter um microfone, conversar com vocês aqui, em sala. E, de alguma forma, formar vocês. Essa é a ideia do Marx. A partir do que nós criamos, dos serviços, dos produtos que nós criamos, dessa sociedade concreta que está bem enraizada, no caso, estruturada, nesse sistema capitalista, nós conseguimos entender essas relações. Era essa a ideia do Marx, né? E ele cria um livro chamado O Capital, que foi a principal obra dele, né? Entender quanto custa um copo da Stanley aqui. Quanto custou para o trabalhador? Quanto custou para o dono da Stanley? Quanto custou para mim chegar e comprar esse copo? Era essa a ideia do Marx. Ah, mas se eu botar aqui o logo da Adidas, ele custa mais ou custa menos? Custa mais ou custa menos? Ah, mas ele é mais bem feito, ele tem uma coisa melhor ali. Ok. Às vezes tu paga pela marca, pelo status. Às vezes tu paga porque é bom o material. Mas quanto realmente custa isso? Para a pessoa que fez, para o cara que pagou, para o cara que trouxe o copo até a tua casa. Então, tudo isso Marx definia. No caso, ele começou a entender esse processo produtivo e essas relações, né? De quem manda, quem desmanda e quem obedece. Essa é a ideia dele. Tá, mas hoje dá para se falar isso com certeza, né? Então é um cara que se manteve, inclusive tem linhas de ideias através do Marx, né? O marxismo que chama, certo? Que em alguns lugares, né? Aqui no Brasil, em algum momento, é demonizado, não sei por quê, né? Talvez tenham medo, talvez alguns setores da nossa sociedade tenham medo de conversar sobre isso, certo? Bom, e talvez não queiram que essa informação, ou no caso, esse cara, chegue para outras pessoas, né? Chegue para para que a gente consiga enxergar que sociedade é essa que nós vivemos, tá? Bom, seguindo, então, Marx, ele fala dessa infraestrutura, que é a base material econômica de uma sociedade, que influem diretamente na superestrutura. No caso, as instituições jurídicas, políticas, as leis, o Estado, a ideologia, né? Então, esse material econômico, ele vai influenciar, com certeza, nessa superestrutura, né? Porque, de alguma forma, a gente pode pegar exemplo. Pessoas que têm, de alguma forma, dinheiro, em algum momento conseguem pagar instituições jurídicas, ou, no caso, instituições, grupos que conseguem ser modificados através disso, né? As leis do Estado, existem, mas essa infraestrutura material e econômica, ela consegue dar uma modificada nessa superestrutura, né? Então, a gente aprova as leis, aprova essa questão, principalmente de leis, né? Mas essas instituições acabam sendo modificadas a partir desses bens, dessa base material econômica. Era essa a ideia do Marx, né? Então, existe uma sociedade capitalista com uma propriedade privada que existe um conflito entre essas lutas de classes, né? Essas classes sociais, tá? Essas classes sociais, na época, existia a burguesia e o proletariado. Então, a burguesia explora a força de trabalho, né? E o proletariado, o operário, vende a sua força de trabalho, né? Então, quem é que fez esse copo aqui? Quem é que explorou a força de trabalho do proletariado? É isso. Tá? E a partir daí ele fala sobre a luta ideológica, a luta política, né, a discussão da luta sobre essas ideias, né, de exploração sobre as pessoas. Ele trouxe alguns conceitos, né, principalmente o de mais-valia. Né? Quanto tu ganha para produzir 10 copos da Stanley? E quanto o cara que mandou produzir, tu produzir, ganha em cima. Quanto ele te paga e quanto ele vai tirar por cima desse copo aqui.
É isso. A mais-valia trabalha muito isso. Claro, a gente não vai dar para explorar muito a mais-valia, mas já se fala, né, sobre o que seria esse conceito da mais-valia do Marx. Mais-valia absoluta, estender a duração de jornada de trabalho mantendo o salário constante. Então, eu faço que aquele cara que trabalha e faça 5 copos na semana, ele estenda um pouquinho mais, faça 6, 7. Só que eu mantenho o salário dele no mesmo valor, né? Constante. Tá? E a mais-valia relativa é ampliar a produtividade física do trabalho pela via do quê? Da mecanização. Né? Então, eu trago o quê? Claro, ele está falando isso na época lá, ele não conhecia o que era 2024, mas é muito atual. Né? Então, eu mecanizo esse processo. Né? Consigo produzir mais em menos tempo através da mecanização da indústria. Certo? Opa. E aí fala sobre a força de trabalho. Para a produção da mais-valia, é necessário que o possuidor de dinheiro compre uma mercadoria única, a força de trabalho, que possui a virtude de ser uma fonte de valor, cujo processo e consumo seja ao mesmo tempo processo de criação de valor. Então é isso, né? A força de trabalho, se o cara não quisesse fazer, o cara que cria a máquina ou o cara que faz o copo não quisesse fazer, quem dependeria? Dependeria exatamente dessa força de trabalho. A todo momento depende da força de trabalho. Teve uma enchente aqui, dependeu do quê? Da força de trabalho. Sem a força de trabalho das pessoas que queriam mudar isso, não teria. Não ia cair do céu, ia tudo se organizar. Né? É necessária essa força de trabalho. Se todo mundo para e diz, não quero fazer isso, dessa forma, para. Era essa a ideia do Marx. Né? A força de trabalho é essa exploração que temos hoje, mesmo em 2024. Tá? Então, as relações sociais de produção, entendidas como a organização e interação das pessoas e das classes na sociedade, tendo em vista a produção material e a reprodução social, a manutenção e ampliação das relações sócio, político e econômicas. Né? Então, as relações de trabalho, no caso, essa produção, traz essas relações. Tá? E as forças produtivas são o quê? Exatamente isso, né? A terra, o trabalho, o capital, a tecnologia, elementos essenciais para a produção capitalista, certo? Então, essa força produtiva é necessária, né? Para se manter, no caso, para estruturar esse sistema capitalista, certo? A produção do sistema capitalista. O Capital é a grande obra do Marx, como eu já tinha falado, é a análise crítica do processo global da produção capitalista. É isso, né? Como produz, de que forma produz, como, né? Tudo isso. As relações sociais de produção mais as forças produtivas são a base econômica hierarquicamente construídas, né? Então, as relações da produção e as forças produtivas. É isso que o Marx coloca, né? Existe uma base hierárquica de sociedade e elas estão baseadas nessas relações sociais de produção e as forças produtivas. São os dois, né? Quem é que tem terras? Quem é que tem tecnologia? Como a gente está aqui. Quem é que tem capital? Quem é que tem terra? Quem é que tem trabalho? Quem é que tem capital? Quem é que tem tecnologia? Vamos pegar o Elon Musk da vida. Ele tem trabalho? Tem terra? Tem capital? Tem tecnologia? Onde ele está nessa hierarquia social? É isso, né? Onde tu te coloca. Só tem a tua força de trabalho aonde tu vai te colocar. Certo? É essa a ideia do Marx. Bom, e aí com Engels, ele traz exatamente esse... Depois ele fala sobre o Manifesto Comunista, né? Por quê? Porque, de alguma forma, ele trabalhava essa ideia de que sem um proletariado não existe essa produção, essa força. Sem a força de trabalho, a sociedade não anda, né? A sociedade não se dinamiza, não acaba não funcionando. Porque é isso, parou a força de trabalho, ó, a gente não vai fazer mais nada, os proletários não fazem mais nada. O que acaba acontecendo? Para. Se todo mundo da enchente lá dissesse, não, a gente não vai ajudar as pessoas, deixa quieto, azar. O Estado ia fazer? Não, o Estado não faz. O Estado dizia, ó, pessoal, façam. É a força de trabalho. Né? Então, essa crítica a um sistema, que é esse sistema, óbvio, né? Capitalista que nós vivemos, tá? Era essa a ideia do Marx. E aí,
Para a gente fechar, eu vou falar sobre o Max Weber, que também é um dos três, né? Então, Durkheim, Marx e Max Weber, tá? Criou uma disciplina, né? A sociologia da religião, e aí ele faz também sobre esse comparativo entre a história econômica e a história das doutrinas religiosas, tá? Então ele fala que a gente precisa entender que não é como o Durkheim falava, que a sociedade influencia o indivíduo. Ele dizia que nós, indivíduos, influenciamos a sociedade. Então, do modo subjetivo da ação social, procura-se fundamentar em critérios interiores aos indivíduos participantes. Então, somos indivíduos ativos. No caso, a nossa ação social é, de alguma forma, como nós nos comportamos, né? Na política, na economia, na religião, nas nossas crenças. Então, o indivíduo, por meio de valores sociais e motivação, produz o sentido da ação. Por mais individual que seja o sentido de uma ação, o fato de agir levando em consideração o outro dá um caráter social a toda ação humana. Sendo assim, o social só se manifesta em indivíduos, expressando sob forma de motivação interna e pessoal. Então, a sociedade nos, óbvio, ajuda, mas quem traz essas motivações sociais, esses valores sociais, é o indivíduo, né? Então, ele produz esse sentido de ação, de mudanças. Então, ação, toda conduta humana cujos sujeitos vinculem a esta ação um sentido subjetivo. Por que subjetivo? Porque é daquilo que a gente imagina, né? Daquilo que a gente idealiza, certo? E aí, ó, sentido pode ser real ou de tipo ideal, né? Então, idealiza uma sociedade, idealiza algo, tá? Então, o Max Weber trazia isso. Tipo real existente de fato, referente a um caso historicamente dado ou como média de um determinado número de casos. Então, algo que aconteceu, concreto, certo? O tipo ideal vem dessa ideia, pode ser, né, que já vem, mas uma formulação hipotética, dada uma situação. Eu crio aquilo ali, né, hipoteticamente. Tá? Não é algo que realmente tem casos concretos. Então, o objetivo da sociologia para Max Weber é investigar a ação social, no caso do indivíduo, para a formação social, adquirindo essa especificidade. No caso, o método compreensivo consiste em entender o sentido que as ações de um indivíduo contêm e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações. Então, o indivíduo atua sobre essa sociedade. O que ele atua? Como ele atua? Né? Quais são essas ações? Certo? E o que, de alguma forma, acaba mudando o externo à sua sociedade. E aí tem algumas caracterizações, né? Caracterização da ação social. A ação social racional, né? De afins, no caso, as condições ou os meios para alcançar os fins. Então, racionalmente avaliados e procurados. Racional de valores, através de descrenças do conhecimento, os valores éticos, estéticos, religiosos. Aí ele começa a caracterizar, conceituar, né? Então, os valores dessa ação social estão influenciando a partir desses... Não, a ação social está sendo influenciada a partir desses valores, né? Os valores de uma conduta específica, né? Então, éticos, estéticos e religiosos. A ação social a partir de algo afetivo, né? Então, o estado emocional das pessoas atua na forma de satisfazer suas necessidades, alcançar algo que almeja o indivíduo, né? E o tradicional, ao que de alguma forma já vem enraizada, né? As ações, então tudo isso num conjunto dessa ação social. Então, os costumes tradicionais vêm dessas atitudes, né? Essas ações tradicionais vêm desses costumes já da sociedade mais atrás, né? Que é um pouco mais ou menos o que o Durkheim já falava, tá? Então, os processos de fenômenos sociais são dinâmicos e mutáveis, interpretados para que se extraia deles seu sentido. A sociologia é a ciência que pretende desenvolver a compreensão de interpretar essa ação social do indivíduo, para desta maneira explicá-la casualmente em termos de seu desenvolvimento e efeitos. Então, ela acaba colaborando para que esses termos, de alguma forma, tenham um efeito nessa sociedade, né? Como vamos interpretar? Através do o objeto de estudo é o indivíduo, não é a sociedade sobre o indivíduo, é o indivíduo sobre a sociedade, tá?
Então, o Weber traz, né, ele fala, relaciona a história do capitalismo a partir do desenvolvimento da ética protestante, que é o protecionismo, né? Então, o protecionismo critica o catolicismo, no caso a religião, né, na época, para tentar entender essa forma de pensamento, né, de como, de alguma forma, a sociedade, nós, indivíduos, mudamos essa sociedade. Essa ideia de contestar, de criticar, por exemplo, algo estruturado, certo? E aí, para fechar, né, para a gente finalizar praticamente aqui, quais são a diferença dos três, tá? Então, ali, o social prevalece sobre o sujeito. Como eu disse, o Durkheim diz que a sociedade influencia o indivíduo, né? A sociedade é independente do indivíduo e confere a ele suas percepções individuais, né? Então, a gente começa a ter ideia do que é a sociedade a partir do quê? Da influência da sociedade sobre o indivíduo. Então, como eu disse, se a sociedade, de uma maneira maluca, toda fosse uma violência, 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 o indivíduo encheria um ponto que ele dizia, bom, se a sociedade é violenta, eu vou, de alguma forma, formar esse indivíduo violento, né? É aquilo que a gente brinca, né? Mas, quem é que faz, quem é que influencia o meio? O meio influencia a pessoa ou a pessoa influencia o meio? Ou os dois, né? Então, Durkheim trazia muito essa ideia do meio influencia o indivíduo, certo? O Marx já traz uma ideia já voltada principalmente para a parte econômica e social, das relações, tá? Entre essa produção material, dessa sociedade concreta, né? Então, propõe transformar a ordem. O social prevalece sobre o sujeito, as relações materiais da sociedade, que não é independente do indivíduo, vão determinar as consciências individuais. Então, como eu falei, o Marx dizia que aquele materialismo histórico, daquilo que a gente produz, traz exatamente essa construção de sociedade, né? Quem é que tem a força de trabalho? Quem é que explora essa força de trabalho? É aquilo, o burguês e o proletariado, né? A partir daí a gente vai entender essa sociedade, essa ordem, essa hierarquia de quem é o dono, de quem manda e desmanda e de quem apenas obedece. Essa é a ideia do Marx, né? E aí vem o Weber, né? Então, o sujeito prevalece sobre o social. O conjunto de percepções que nós temos individualmente é o que ajuda a criar essa materialidade. No caso, essa produção, podendo ser, né, social, essa materialidade social, materialidade econômica, dessa cultura, né, desse modo de nós sermos. Tá? Turma, são são três conceitos, não, são três pensadores, né, sociológicos, né, que são fundamentais para esse entendimento, tá? Um pouco do que eu coloquei, mas a gente não vai falar sobre isso, mas está aqui, né? O marxismo, contexto histórico, os princípios de alguns conceitos do marxismo, e aí entramos na parte do tipo de, digamos, ideologias, né? O que seria essa teoria política econômica desses teóricos, né? Então, existe o socialismo científico na prática, o socialismo democrático, os princípios, o liberalismo e o anarquismo, que são essas quatro estruturas, tá? Mas a gente não vai conseguir fechar isso porque é bem com mais, teria que mais uma aula, certo? Mas está nos slides e está no apostila de vocês ali no arquivo, certo? Então é isso. Essas estruturas, no caso, esses três, Durkheim, Marx e Weber, colaboraram para essa montagem dessas estruturas políticas e ideológicas, né? Então, sei lá, a gente vai falar sobre neoliberalismo hoje, né? A gente fala sobre esquerda e direita. Esses caras colaboraram para isso, para trazer como nós, sociedade, funcionamos, como nós, sociedade, atuamos, né? Como é feita essa sociedade. E é interessante por quê? Porque a partir disso é que a gente tem as discussões políticas, né? As nossas discussões de quem, eu tenho um projeto A, projeto B, projeto C, sobre, sei lá, alguma coisa, né? Sobre segurança, sobre saúde, sobre educação. E isso está influenciado, né? Não é apenas o partido político, não é apenas o político, né? É os projetos, né? Então, pensar isso é importante. Pensar essa ideia de que
nós precisamos pensar politicamente em projetos. Esse projeto vai ajudar ou vai, no caso, vai incluir pessoas ou excluir pessoas? Esse projeto vai colaborar para que grupo de pessoas vai ser favorecidos a partir disso? Né? Que grupos vão ser prejudicados a partir desse projeto A? Nesse projeto B, quem é inclusivo ou exclusivo? Exclui pessoas ou inclui pessoas? Quem é favorecido, quem perde, quem ganha com isso? Essa é a ideia. Hoje nós, no Brasil, polarizamos a discussão política, né? Ou é esquerda ou é direita. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Ou é extrema-direita ou extrema-esquerda. Não, a gente precisa pensar exatamente sobre projetos. Projetos como esses. É bom para quem? Quem é beneficiado? Quem é prejudicado? Inclui ou exclui pessoas? Essa é a ideia. Para qualquer tipo de coisa, para qualquer tipo de tema. Fala sobre educação? Ok. Ajuda ou não ajuda? Colabora ou não colabora? Quais são as consequências se é aprovado esse projeto? Né? Então, por isso que é importante essa discussão. Não apenas a sociologia traz, a filosofia também, né? Mas essa discussão, pensarmos com a nossa cabeça. Não pensarmos sermos simplesmente alguém que vai falar para vocês e vocês vão dizer, tá bom, é isso, e repetir só aquilo que o cara falou, né? Óbvio que somos influenciados, todos nós, mas é importante pensar isso, né? O que cada um pensa sobre projeto tal, projeto A, B, C, D, E, né? Às vezes tem um cara lá que faz um resuminho para ti e te larga, ó, tá aqui, esse aqui é o projeto. Aí explica de uma forma que talvez ele queira entender. Então, por isso que cada um de nós temos que pensar com a nossa cabeça, tá? Essa é a ideia desses caras, tentar entender essa sociedade e como ela hoje se coloca para nós, tá? Alguma pergunta sobre os teóricos Marx, Durkheim e Weber? Não? Qualquer coisa, é isso. Estou à disposição aí. Os slides serão disponibilizados para vocês, né? Eu vou encaminhar agora o último prazo das outras aulas. E, a princípio, não sei se semana que vem a gente se vê ou não, também não sei. Mas é isso. Um bom descanso para todos, uma boa noite e até a próxima, né? Acredito que vamos nos encontrar, certo? Tchau, pessoal.